signos de pontuação, que representam a marca subjetiva de quem fala, o eu. Eu não gosto, eu quero. Aí a gente tem a função emotiva, falando do emissor. Exemplo. Gosto dos venenos, os mais lentos, as bebidas, as mais fortes, dos cafés mais amargos e os delírios mais loucos. Você pode até me empurrar de um penhasco que eu vou dizer, e daí eu adoro voar. Clarice Lispector. Então você vê que aí a presença do eu é marcante, né? Eu vou dizer, gosto, que está implícito aí o sujeito eu, né? Pode passar, vamos ver. Aí temos agora a função apelativa ou aconativa, que é a função, assim, basicamente, das propagandas publicitárias, né? Publicidade e propaganda, ela é a função predominante. Aí temos a função apelativa, é aquela que busca mobilizar a atenção do receptor, produzindo um apelo ou uma ordem. Encontra no vocativo e imperativos com a expressão gramatical mais autêntica. Exemplos, ó como é que acontecia quando a gente era criança. Compre batom, ó, apelando para você comprar. Ó a presença do verbo compre, né? Tanto vocativo aí de chamamento como imperativo, né? Dizendo assim, compre mesmo. Beba Coca-Cola, né? Compre um, leve três. Olha a propaganda aí acontecendo. Olha como é que acontece. Compre um, leve três. Aí você compra os três, não funciona nenhum. Nada presta. Enfim, pode passar adiante. Aí temos a função fática. Houve um ruído na comunicação, Rose. Mãe rainha. É que tem um videozinho da função fática aí pra gente. Que o telefone tocou, mas não tem problema, porque a gente faz o telefone tocou antes da pessoa ligar. Se pode. Aí essa é a função fática. Eu própria. Alôzinho? Alô? Alô, fala, criança. Alô? 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 Quem fala? Oi. Hã? Oi. Quem? Alô? Alô? Nossa, que bonito. Tá vendo? Alô? Alô? O quê? O quê? Alô? 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 Quem fala? Carolina. Ô, Carolina, quantos anos você tem? 11. Carolina? Quantos anos você tem? 11. 11 anos? Prático, normal. Quem fala? O Guilherme fala alô de novo. Alô, 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 alô. Agora. Guilherme, de onde você fala? Diadema. Volta pro slide, por favor. Vocês captaram agora a mensagem, né? A função fática, ela é aquela somente para a gente estabelecer a comunicação, né? Quando eu digo alô, eu só posso esperar uma resposta, né? Alô, ou oi, olá, né? Você vê que não tem assim um sentido maior, mais amplo. Ele vai se estabelecer ali na comunicação. Então, né, alôzinho, né? Alôzinho é que eu faço com meus alunos de vez em quando, né? Função fática. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né? Bom dia, oi, tudo bem? Alô, quem fala? Porque a resposta, gente, vai ser
vai ser só para estabelecer a comunicação. Bom dia, e pronto, ninguém vai entrar em maiores detalhes, certo? Pode passar. Agora é interessante a gente observar que os recursos fáticos, eles apresentam algumas características da linguagem oral, que ganha expressividade na música também. A gente pode perceber nessa música de Rita Lee, Alô, Alô, Marciano, aqui quem fala é da terra, né? É um recurso utilizado aí para fazer a questão poética. Atente para o fato de que o uso excessivo de recursos fáticos denota carência vocabular, já que destitui a mensagem de carga semântica, ou seja, de sentido, né? Esse que eu acabei de dizer, o sentido do texto, que ele fica reduzido a somente uma resposta prática, né? Como essa. Mantendo apenas a comunicação sem traduzir informação, que você, de fato, não obtém muita informação não, tá certo? Pode passar. Aí temos a função metalinguística, que visa a tradução do código ou a elaboração do discurso, seja ele linguístico, escrita ou oralidade, ou extralinguístico, música, cinema, pintura, gestualidade. É a função que fala de sua própria produção discursiva. Um poema que fala do ato de escrever, um conto ou romance que discorre sobre a própria linguagem, são igualmente metalinguísticos. O dicionário é metalinguístico. Exemplo, por favor. Veja, essa aula mesmo que eu estou fazendo agora, o aulão, isso aqui é metalinguagem. Por quê? Eu estou falando de recursos, de elementos da nossa língua portuguesa, não estou? E para fazer isso eu estou utilizando do quê? Da própria língua, para falar dela. Aí é a metalinguagem, tá certo? Aí o dicionário, ele é o mais visível que vocês podem ter acesso, por exemplo, ali, a literatura, substantivo feminino, arte de compor trabalhos artísticos em prosa ou verso, o conjunto de trabalhos literários de um país ou de uma época. Tá? Aí eu tenho também, nos textos literários, por exemplo, aqui em Graciliano Ramos, ó, foi assim que sempre se fez. A literatura é a literatura, seu Paulo. A gente discute, briga, trata de negócios, naturalmente. Mas arranjar palavras com tinta é outra coisa. Se eu fosse escrever como falo, ninguém me lia. Justamente é o escritor falando dele próprio, do próprio ofício dele de escrever, não é? Bem, pode passar. A função poética, que é quando a mensagem se volta para seu processo de estruturação, tendo em vista produzir um efeito estético, estilística. Pode ocorrer num texto em prosa ou em verso, ou ainda na música, no teatro, no cinema, na pintura, enfim, em qualquer modalidade discursiva que apresente uma maneira especial, olha, repare, especial de elaborar o código, de trabalhar a palavra. Veja que, além de tudo, por exemplo, poesias, a gente tem as rimas, que caracteriza, chama a atenção para a mensagem, porque não é só um texto, é um texto com rimas, que tem versos livres, às vezes versos brancos. Então, a gente vai ter aqui um exemplo de poesia, pode passar, Rose, até como é que ela se apresenta aí no slide que vocês estão vendo. Centralizado, diferente de centralizado com versos. Então veja que agora que a gente, a função poética, ela atenta-se sim para a estrutura da mensagem ali. Ó. Aí eu coloquei autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera ser. E os que leem, os que escrevem, na dor lida sentem bem, não as duas que lhe teve, mas só que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Fernando Pessoa, e aqui repare que, ao mesmo tempo que eu tenho a função poética, que ela é predominante aqui, mas eu posso encontrar um outro elemento aqui, uma outra função. Quem poderia dizer para mim? Qual função que eu tenho aqui também? Função metalinguística, porque é o próprio poeta falando do que é o ser poeta. Que o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor. Então veja que eu também tenho essa presença aqui da função metalinguística. Tá bom? Então vocês podem, nos enunciados, vocês vão perguntar assim, qual é a função predominante? Você vai ter que se atentar ao como é que a mensagem está sendo apresentada, né?
e aí tentar descobrir qual é essa função predominante, sendo que podem aparecer outras também, como a gente vai ver nos exemplos mais adiante. Pode passar. Aí reparem que, assim, ó, a ênfase no elemento do circuito da comunicação determina a função de linguagem que lhe corresponde. Olha o circuito da comunicação aqui. Contexto, receptor, código, emissor, mensagem. Veja que cada um das funções está para um elemento da comunicação. O emissor está para a função emotiva, o contexto está para a função referencial, o receptor está para a função conativa, o canal está para a função fática e o código está para a função metalinguística. Ficou claro esse organograma aqui? Acho que ficou, né? Ai, o que diz? Tudo bem. Pode falar. Alôzinho. Alô. Tudo bem. Voltemos aqui. Então agora eu tenho alguns outros exemplos que não são só em textos que a gente encontra essas funções, esses elementos. Como eu já disse, no cinema, né? Na imagem, na fotografia, a gente também pode encontrar. Por favor, Rose. Aqui. Use sempre a agenda. Ela te livra do esquecimento. Vê aqui que é uma propaganda. Então aqui eu vou ter, claro, a função apelativa. Mas aqui eu também poderia dizer que eu também tenho a função metalinguística aparecendo. Porque, ó, use sempre a agenda. Aí depois ele diz por quê que ele vai usar a agenda. Porque ela te livra do esquecimento. Não é função também aí da agenda, de anotar os recadinhos, mas a predominante é a apelativa. Porque realmente é uma marca, ali te livra fazendo seu próprio marketing. Né? Pode passar. Aí temos aqui extremamente apelativa, altamente apelativa essa daqui. Veja que eu não tem nada escrito, né? Só a fome. Só a fome que aparece nesse momento aí. Você vê que uma fotografia dessa ela não quer mais do que apelar para que você consuma o danado do hambúrguer, o danado do McDonald's, do Habib's, do Bob's, enfim, não importa em qual veículo de propaganda que ele vai aparecer. Mas aí você vê claramente que é para atingir o receptor. Para atingir, venha, coma, engorde, caloria. Enfim, pode passar. Essa é tão fofa, gente, é minha cara, né? Hello Kitty. Vê, aqui eu tenho o Hello Moto, né? Falando com a Hello Kitty. Ela tá lá, Hello Moto, Hello Kitty. Aí temos aqui também a função apelativa, por ser uma propaganda, porém poderia dizer aqui que eu tenho uma outra função. Função fática, né? Só quero estabelecer a comunicação aqui entre a Kitty, né? Hello Kitty, e moto. Tá certo? Por favor, Rose. E aqui também temos função apelativa, também por ser uma propaganda crack. Tire esta pedra do seu caminho. 29 de janeiro, uma mobilização contra as drogas realizada pela Força Jovem Brasil. Agora vejo que aqui eu poderia também dizer que eu tenho a linguagem referencial. Porque eu estou no contexto. O contexto da problematização do crack, né? E o contexto aqui é justamente, a mensagem é informar também sobre uma mobilização que vai acontecer no dia 29 de janeiro. Não sei do ano, mas vai acontecer. É um fato, tá certo? Fala de fato. É um assunto que está informando também. Muito bem. Aí, aqui as referências bibliográficas, né? E eu vou apresentar um vídeo agora, outro videozinho que vocês possam aí viajar no conhecimento que vocês adquiriram até então, tiveram a oportunidade de ouvir sobre as referências, sobre as funções, sobre os elementos. Agora vocês vão poder visualizar, entende? Para que realmente entre aí, vocês não esqueçam no dia do vestibular, no dia do Enem, essas funções, esses elementos. Funções da linguagem. Ai, esse Silvio Santos me mata.
Não, fala não guarde não, coitado.